Olá, professora. Aqui é a aluna Cristiane Brito. Sou aluna da disciplina de Mineralogia, Gênese e Classificação de Solos e hoje a gente vem falar um pouco sobre essa temática. Então, eu começo aqui falando sobre a definição de solo, né, que a gente costuma falar que é um corpo natural, composto por material mineral, por material orgânico, né? E ele é dinâmico e tridimensional. Ele é resultado ainda de alguns processos, né? Da ação conjunta do tempo, do clima, dos organismos, do relevo e, claro, do material de origem. Então, esses seriam os fatores de formação desse solo. Então, esses fatores de formação são importantes porque são eles que vão determinar o resultado, né, de cada solo. Por exemplo, o clima, onde entra a chuva e a temperatura. Ainda tem os organismos, né, que inclui a fauna, a flora e os micro-organismos agindo ali nesse processo, nesses fatores. O relevo, né, porque a posição da paisagem, a drenagem, isso vai influenciar bastante também. O material de origem, lógico, que são as rochas, né, e os sedimentos, e o tempo que levou esse processo todo da formação. Então, o tempo também é um dos fatores que interfere. Bom, a gente costuma falar que um solo ideal para nós, enquanto agrônomos, né, para nossa área, um solo ideal, ele teria que apresentar uma boa porosidade, boa profundidade, né, na verdade, uma profundidade efetiva, uma boa textura, ou seja, com equilíbrio ali entre areia, silt e argila, uma alta fertilidade natural, ou seja, a capacidade de troca de cátions, né, e também quantidade de nutrientes, a estabilidade estrutural e ainda uma alta atividade biológica, né. Na questão da porosidade ainda é importante frisar que o que a gente espera como uma boa, uma porosidade equilibrada seria a gente está falando aí de micro e macroporos, né? Ou seja, disponibilidade de água, quantidade de ar, então entra nessa questão da porosidade. Bem, os solos ainda são classificados, a gente consegue classificar os horizontes, né? Ela é composta por horizontes ou camadas, como a gente chama também. Então, esses horizontes, essas camadas, quando a gente vai fazer a análise do solo, em alguns tipos de solo, a gente consegue ver nitidamente, né, as cores, a definição de cada camada, onde, por exemplo, a camada O, o horizonte O, ele é formado, basicamente não, ele é formado por material orgânico, né? E normalmente ele apresenta aquela cor bem escurecida, então é fácil de visualizar. A camada, o horizonte A, seria já composto também por matéria orgânica, mas já tem aí o mineral. O horizonte E, o eluvial, é o que a gente chama de horizonte de perda, né? E o horizonte B já apresenta acúmulo de argila e de óxidos, né? E a gente já vê aí uma diferenciação da cor também. O C, ele é um material de origem que foi pouco alterado, ele ainda tem contato com a rocha matriz. E por fim, a rocha matriz, né, que é o R, que a gente consegue, que esse ainda não sofreu nenhum tipo de transformação. Bom, o intertemperismo, que são esses processos, né, que eu já falei que são influenciados por clima, tempo, entre outros, a gente pode ainda classificá-los como físico, químico e biológico, né, onde o físico ele sofreu ali a fragmentação mecânica,
O químico sofreu alteração mineralógica e o biológico, a ação dos micro-organismos, né, da biota dos ácidos orgânicos. Ainda existem os tipos de minerais, né, que a gente classifica entre primários e secundários, onde os primários são os herdados da rocha, e aí inclui quartzo, feldspato e mica, e os secundários, que são as argilas e os óxidos. Tem os tipos de argila ainda, né, que são as estruturas minerais, que aí a gente fala dos principais tipos, né, que é a 2:1, que é a vermiculita, a esmectita e a ilita, e as 1:1, que são a caulinita, e nessa 1:1 elas vão apresentar baixa capacidade de troca de cátion e estabilidade física, né? Sobre os atributos, também a gente pode falar sobre os atributos químicos, físicos e biológicos, né? Onde os químicos determinam aí o pH, ou seja, a acidez ou a alcalinidade desse solo, a capacidade de troca de cátions, a saturação por bases, os alumínios trocáveis e as matérias orgânicas. Nos físicos, então, a gente vê o sistema trifásico, né? Sólido e líquido, e então a gente pode observar a textura da areia, do silt e da argila. Então a gente consegue aí ver por meio dessas partículas essa textura, né? A gente consegue sentir ali quando a gente faz o teste, quando a gente vai coletar o solo, aqueles testes que a gente faz, né? A gente consegue sentir as partículas. A porosidade, como já havia citado antes, que é de micro e macro poros, né? E na sua estrutura, a densidade e a consistência. Bem, nos biológicos, a gente fala que a gente está falando de fauna, raízes, de micro-organismos, né, da atuação desses micro-organismos, ainda a decomposição dessa matéria orgânica, da formação do humus, né, e da bioturbação, que são os processos realizados pelas minhocas, pelos insetos e fungos. Bem, alguns tipos de solos aqui eu posso citar, né, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação. Os principais, né, o latossolo é um solo que ele foi já bastante intemperizado, né, esses são, aqui é o que eu já citei antes também, a caulinita. Os argissolos, ele já possui um acúmulo de argila no horizonte B, e os nitossolos, que são um horizonte B nítico e estruturas em blocos, que são aí no caso as argilas 1:1 e os óxidos. Bem, então o que a gente pode observar nesse sistema de classificação é que entender sobre textura, sobre cor, saber identificar, fazer a identificação, no caso nos atributos morfológicos, né? Fazer essa classificação é importante para a gente saber como manejar esse solo, que tipo de cultura é apropriada, qual a forma que a gente vai, quais os nutrientes necessários para a gente, se preciso, corrigir cada solo. Então, a importância de se conhecer os tipos de solo é justamente para que a gente possa ter uma boa aplicabilidade na nossa jornada aí enquanto agrônomos. Então é isso. Obrigada, professora.